ver e foi mesmo assim. Olá a todos, aqui estamos para mais um episódio de Vai-se a ver e foi mesmo assim. Hoje trago-vos uma batalha, uma estreia neste podcast. Mas não é uma batalha qualquer, não falamos de um exército de 3 australianos a lutar contra milhares de aves, nem de holandeses a invadir um território de 16 km². Nada disso, até porque nesta batalha temos como protagonista o Império Português. Para o episódio de hoje temos aquela que é considerada uma das maiores, mais épicas e mais decisivas vitórias do nosso Império. A Batalha de Diu. Ora, para vos dar rapidamente algum contexto, como sabem, em 1498 o nosso Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Bem sabemos que é uma viagem épica, mas também sabemos que a chegada, embora recebidos com pompa e circunstância, não cumpriu um dos objetivos principais, que era o de trocarem as suas mercadorias por especiarias e joias, porque os locais não acharam que as ofertas dos portugueses tinham o mesmo valor. E então recambiaram-nos de volta para Portugal. Era preciso arranjar maneira de pôr as trocas com a Índia a fluir e o homem escolhido para isso foi o nosso amigo Pedro Álvares Cabral, que foi então até à Índia, descobrindo o Brasil pelo meio, mas isso é outra história, tentar negociar com os samurins. Ao início, as negociações em Calcuta até correram bem, mas inesperadamente Pedro Álvares Cabral e a frota de portugueses sofrem um ataque por parte dos árabes, que já deviam estar cheios de medo de perderem o controle daquela zona, ataque esse que causa a morte de 50 portugueses. Ora, Álvares Cabral não vai de modas e rebenta com o navio dos árabes ancorados no porto de Calcuta, matando 600 tripulantes. Bem, mas como isto não é o tema de hoje, importa só dizer que depois deste massacre, os portugueses conseguiram estabelecer-se ali à volta da Índia como basicamente os manda-chuvas e dominavam aquela brincadeira toda. E claro que com muito poder também vêm muitos inimigos, que desta feita perceberam que era preciso juntarem-se para tentar acabar com o domínio tuga. Então, as potências islâmicas e venesas aliam-se. Portugal enfrentava agora a fúria dos venezianos, dos otomanos, dos mamelucos, da claque do Beira-Mar e dos indianos. Descubra o intruso. Então partem todos para Shaul, uma cidade indiana, e surpreendem uma frota portuguesa, atacando-a, matando 80 portugueses. E é aqui que os aliados assinam a sua sentença de morte. Ora, é que no meio destes portugueses mortos estava Dom Lourenço de Almeida, que era nada mais nada menos que filho do vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida. Deixem-me falar-vos deste homem. Dom Francisco de Almeida era um homem de guerra, um explorador, um experiente militar, um estratega notável, o homem em quem o rei Dom Manuel punha toda a sua confiança. Por outras palavras, o rei da selva, ou melhor, o vice-rei da selva. Sabendo da morte do filho, Dom Francisco de Almeida escreve uma carta a Meliquiás, governador de Diu, que esteve presente na Batalha de Shaul. É preciso ter atenção que esta carta já é uma delicadeza por parte de Dom Francisco, porque este Meliquiás até era considerado um homem honrado e na Batalha de Shaul diz-se ter salvo 20 portugueses. Ainda assim, esteve envolvido na batalha que matou o homem errado. Nessa carta, e tentando simplificar o português da época, Dom Francisco de Almeida dizia assim: Eu, o vice-rei, digo a ti, honrado Meliquiás, capitão de Diu, e te faço saber que vou com os meus cavaleiros a essa tua cidade encontrar os que em Shaul lutaram com a minha gente e mataram um homem que por acaso era o meu filho e que estão aí escondidos. E venho com esperança em Deus do céu vingar-me e basicamente matá-los a todos. E se não os encontrar, deixa essa tua cidade num caco. Aviso-te para que estejas bem consciente de que estou a caminho. Portanto, já descobrimos onde é que os realizadores do Taken foram buscar inspiração para as ameaças do Liam Neeson quando perde a filha. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Estava feita a ameaça, era uma questão pessoal e nada podia parar a ira de um homem com sede de vingança. E não fez a coisa por menos. 18 navios e 1200 homens. Era provavelmente o seu último ato como vice-rei da Índia e pensou, bem, se é para ser a última, que seja em grande. Reuniu a força naval mais poderosa que as águas do Índico já tinham visto. Faça isto, Meliquiás, que devia estar mais nervoso que eu antes dos testes de matemática, reúne apoio de todos os lados. Pede ajuda ao Império Mameluco, o Reino de Calcuta, Veneza e o poderoso Império Otomano. 200 navios e 5.000 homens. Estão a ver o molho que se preparava para haver. A 3 de fevereiro de 1509, a frota portuguesa chega a Diu, onde já estavam à sua espera no canal a frota muçulmana com apoio de artilharia terrestre. O que depois se segue é uma das maiores lições de estratégia e bravura do Império Português. Francisco de Almeida decide colocar o maior navio da sua frota, uma nau com um nome muito querido, só para enganar, chamado Flor do Mar, a bloquear a saída de muitas das galés muçulmanas do canal. E é da Flor do Mar que Francisco de Almeida dispara o primeiro tiro.
A batalha começa com tiros dos dois lados e segue intensa até que uma outra nau, chamada Espírito Santo, assume uma manobra nova. Os artilheiros portugueses põem os canhões rente ao mar, fazendo com que as balas ganhassem altura suficiente, ao mesmo tempo que levantavam uma cortina de água que deixava a visão dos muçulmanos completamente comprometida. Estavam totalmente encurralados e no flor do mar, Francisco de Almeida, enraivecido, continua a dizimar a frota muçulmana, disparando sem cessar balas que destruíam os navios. O navio com a bandeira marítima de Diu, portanto o navio principal da frota da colisão, foi capturado e o resto da frota entra num estado de desnorte e pânico que significavam uma vitória expressiva para o Império Português. Mas nem assim a sede de vingança de Francisco de Almeida ficou saciada. Ordenou que matassem sem misericórdia todos os prisioneiros das formas mais violentas e macabras possível. O vice-rei deixou um autêntico rastro de sangue pela cidade de Diu e espalhou os corpos dos vencidos nos portões da cidade, deixando bem claro que quem se metia com o seu filho tinha que se meter com ele. Numa carta a Meliquiás, dizia que os deixava ali porque tinham sido através daqueles portões que tinham passado os homens que tinham morto o seu filho. Morreram mais de 3.000 homens. Meliquiás, por sua vez, oferece vassalagem aos portugueses, devolve os prisioneiros impecáveis e bem vestidos e paga uma indemnização brutal ao nosso país. E foi esta a Batalha de Diu, uma batalha que não teve qualquer tipo de planeamento estratégico por parte do Império Português. Ou seja, não foi motivada com nenhum objetivo estratégico com vista ao domínio português. Era puramente vingança por parte de Dom Francisco de Almeida. No entanto, foi mesmo isso o domínio português que conseguiu. Com as perdas humanas e navais da colisão muçulmana, os portugueses assumiram um domínio absoluto do Oceano Índico nos anos que se seguiram. Bom, claro que se calhar a sede de vingança atingiu uns níveis algo extremos. Mas não deixa de ser uma batalha épica com consequências brutais para o Império Português. Vá-se lá saber como é que ainda ninguém fez um filme sobre isto. Já um podcast? Pronto, olhem, foi o que se arranjou. Até à próxima. Vai saber que foi mesmo assim.